É verdade, não precisamos ficar com raiva daqueles que contradiz o que Cristo diz, mas continuar amando a todos e orando em favor dos mesmos, para que cheguem ao pleno conhecimento da fonte criadora. Mas, ainda que estes continuem no caminho que parece ser certo, que possamos prosseguir a caminhada sem jamais voltar para o lado deles. Pois o caminho por onde eles passam, nós também já passamos. Mas, graças a Deus a Mãe, por meio de Cristo Jesus, nós apartamos o precioso do vil, voltando para aquela a qual tínhamos abandonada. Por isso assim nos diz a Deus a Mãe. Portanto, assim diz a Senhora, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estará diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Jeremias 15, verso 19. Glória a Deusa, aleluia. Que possamos ser eternamente gratos a esta Mãe, que embora não tenha prazer nos que retrocedem, nos tem feito voltar à sua presença. E isto por meio de Cristo Jesus, o qual nos tem guiado na verdade, sendo Ele o caminho de volta para a Mãe. Por isso tem dito Ele em João 14,6: Eu sou o caminho, ninguém vem à Mãe, senão por mim. Com toda certeza, não existe um outro meio de voltar para a verdadeira fonte, a não ser por meio de Jesus, o Cristo, pois só Ele tem a palavra da verdade que nos conduz à vida eterna. Pois, embora dentro da Bíblia não esteja escrito toda a verdade, como de fato ela é, Jesus, o Cristo, publicará todas as coisas que foram ocultas, e isto desde a criação do mundo. Assim como Ele mesmo tem dito em Mateus 13, verso 35. Abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, verso 2. Com toda a certeza, nada há oculto que não venha a ser revelado. Por isso, como Jesus tem dito que publicaria o que estava oculto, tudo já está sendo publicado, isto é, escrito, imprimido e manifestado ao mundo. Pois, para tudo há um tempo, e o tempo de toda a revelação chegou. Pois, como já foi dito, verdade é, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Pois, como está escrito, assim é, em 2 Coríntios 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Esta é a mais pura realidade, pois todo aquele que deseja conhecer a verdade serão libertos da cegueira espiritual, pois passarão a ver e perceber, como também ouvir e entender. E qual é a diferença entre a fonte criadora, sendo ela a verdadeira deusa mãe, e o Deus impostor, o qual tomou o seu lugar como pai? A diferença é muito grande, e com toda certeza
verão todo aquele que tem olhos para ver e perceber, como também ouvidos para ouvir e entender. Pois impostor é aquele que se faz passar por outro, como se fosse o verdadeiro, não sendo. E como provar qual é a verdadeira fonte criadora entre ele e ela? Com toda certeza, isso só é possível mediante os frutos produzidos por cada um, através das palavras, pensamentos e atitudes. Por isso está escrito que cada árvore é conhecida pelo seu fruto, pois uma boa árvore produz bons frutos e é transformada em uma fonte de água doce a jorrar. E assim como está escrito, assim é, em Tiago 3, verso 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. Verdade verdadeira, só através dos frutos para discernir o bem do mal, e o verdadeiro do falso, sendo ele o impostor. Pois cada um age diferente um do outro, e ambos têm os seus seguidores, como já foi dito. E quem é que exige todo tipo de sacrifício dos seus seguidores? Não é o Deus impostor? Com toda certeza, pois ele ama ver os seus seguidores prostrados diante dele, fazendo o maior sacrifício de joelho, como já foi dito. Também exige que se sacrifiquem fazendo penitências e jejuns, e tem o maior prazer nos sacrifícios de aves, animais e seres humanos, pois para ele os holocaustos é como aroma agradáveis à sua presença. E ele exige também que tudo seja feito no seu tempo determinado, sem falta, como já foi falado. E embora há muitos que não fazem mais sacrifícios, pois sabem que os tais não têm poder para purificar pecados e nem trazer proveito nenhum, há muitos outros que continuam ainda sacrificando pelos quatro cantos do mundo. E todo e qualquer tipo de sacrifícios, com toda certeza, são oferecidos ao Deus da terra, sendo ele o Senhor dos exércitos, o falso Deus. Por isso assim está escrito em Êxodo 22, verso 20. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Pois assim diz ele: Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltastes para trás. Por isso, levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Jeremias 15, verso 6. É verdade. O Senhor e Deus da terra ama os sacrifícios. Por isso exige que seus seguidores sacrifiquem somente a Ele. E exatamente por causa das palavras de ameaças que ele faz dentro da Bíblia, é que muitos permanecem dentro das igrejas, pois têm medo de serem castigados e destruídos por esse tal Senhor, acreditando ser Ele a fonte criadora de todo o universo. Sendo que a Deusa Mãe não tem prazer em nenhum tipo de sacrifício, como já foi dito. Por isso, em Oséias 6, verso 6, ela assim tem dito: misericórdia quero e não sacrifício. Esta é a mais pura realidade. Pois assim como a Deusa Mãe é misericordiosa para conosco, deseja também que sejamos misericordiosos para com todos, vencendo o ódio e todo desejo de vingança contra quem
quer que seja. Nos ensinando por meio de Cristo, o líder de seus seguidores, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim como ela nos diz por meio das Escrituras. Em Provérbios 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pela Senhora, e ela te livrará. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, verso 18. É verdade, não devemos pagar o mal com mal, e sim com bem, sempre esperando na Senhora, a qual nos tem dito em Zacarias 4, verso 6, para nada fazermos por força nem por violência, mas pelo seu Espírito, pois ela sempre agirá em nosso favor, quando a ela entregarmos a nossa causa. E o Deus impostor, como ensina os seus seguidores a agirem por intermédio de seus líderes? Ele, porém, os ensina a agirem por força e por violência, fazendo vingança contra o seu próximo, assim como ele agiu por intermédio de Moisés, que foi o líder de seus seguidores. Pois assim está escrito em Números 31, verso de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor contra eles. E ainda assim diz ele: não castigarei eu estas coisas? Diz o Senhor: não me vingaria eu de nação como esta? Jeremias 5, verso 29. Aí vemos que o Deus da terra age com desejo de vingança por meio da força e grande violência, ensinando as pessoas a destruir uma a outra, em vez de esquecer o que passou e viver em paz uns com os outros. Pois ele tem dito em vários lugares da Bíblia, assim como também em Deuteronômio 32, verso 35, dizendo: a mim me pertence a vingança.